Olá, galerinha! Paz do Senhor, tudo bem com vocês? A tia Ana tá morrendo de saudade de vocês. E vocês estão com saudade da tia Ana também? É? Então, se vocês estão com saudades, não esqueçam que se vocês frutificarem 4 vezes, a tia Ana e mais algumas tias, vamos aí dar um abraço em vocês e levar a recompensa de vocês. Sabiam disso? É verdade. Quem frutifica para o reino de Deus sempre é recompensado. Deus não fica devendo nada para ninguém, certo? Hoje a tia Ana quer falar com vocês uma palavra para que vocês possam ficar com o coraçãozinho cheio da presença de Deus, amém? Hoje a tia Ana quer falar um pouquinho para vocês sobre a ressurreição de Lázaro, que está lá no livro de João 11, do 1 ao 46. O que será que a tia Ana quer falar? Tia Ana, o que é ressurreição? Vocês sabem o que é ressurreição? Ressurreição significa que alguma coisa que estava morta tornou a ter vida. Alguma coisa que tinha morrido agora vive novamente. Sabiam disso? Mas então, a ressurreição de Lázaro, será que Lázaro tinha morrido? Alguém de vocês já ouviu a história de Lázaro? Lázaro, quem era Lázaro? Lázaro era um rapaz que morava lá em Betânia e ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E eles eram amigos de Jesus. Jesus, sempre quando estava passando por aquela região, se hospedava na casa deles. E lá eles tratavam muito bem Jesus. E eles conversavam bastante, escutavam os ensinamentos de Jesus. Eles conheciam bem Jesus. Tia Ana, quem conhece bem Jesus fica doente também? Será que fica doente? Então, Lázaro ficou doente. Puxa, tia Ana, mas será que quem conhece Jesus fica doente? Fica também, todo mundo pode ficar doente, não é verdade? Por exemplo, quem não põe blusa e sai no frio, fica com gripe. Quem pisa descalço no chão também começa a tossir, pode dar dor de garganta. Se não comer, fica fraquinho, não é verdade? Tem muitas coisas que a gente não deve fazer para que a gente não fique doente. Por isso tem que obedecer a mãe e o pai. Combinado? Não esqueçam disso. Então, Lázaro um dia ficou doente. Mas aconteceu que Marta e Maria ficaram desesperadas e então mandaram chamar Jesus, porque sabiam que a presença de Jesus iria sarar Lázaro. Mas aconteceu que Jesus tinha muitos afazeres. Jesus pregava para várias pessoas, Jesus curava os enfermos, Jesus tinha uma missão muito grande. E aí o que aconteceu? Jesus não pôde no dia que ele chamava. Quantas vezes você já orou e queria que Jesus tivesse ter respondido no dia? Não é verdade? Pode ser que naquele momento não era o momento certo de Jesus responder. Jesus sabia e ele ouviu a tua oração. Assim como ele ouviu falar que Lázaro estava doente. Mas só que Jesus não foi naquele momento. Então, o que aconteceu? Depois dessa doença de Lázaro, ele acabou morrendo. Ele morreu. E ele foi enterrado. As irmãs de Lázaro ficaram desesperadas. Elas choravam muito. E elas estavam muito tristes, inclusive com Jesus, porque Jesus não estava lá naquele momento. E elas queriam que Jesus estivesse. Mas aí o que aconteceu? Passado-se 4 dias que Lázaro tinha morrido, Jesus então aparece naquela região. Jesus chega até Betânia. Mas Marta e Maria, elas estavam tão preocupadas porque Jesus não veio no momento que elas queriam. Jesus chegou 4 dias depois que Lázaro já estava lá enterrado. Então, o que aconteceu naquele momento? Marta até foi lá conversar com Jesus, mas Maria ficou em casa, ela estava muito triste. Só que quando Marta conversou com Jesus, Jesus manda chamar Maria. Então Maria vai até Jesus, obedece e vai até Jesus, porque
Lembre-se, é muito importante obedecer. Para que a gente possa ter algum milagre na nossa vida, a gente precisa, em primeiro lugar, obedecer. E Maria chegou até Jesus. E Maria começou a chorar tanto, falando: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas Jesus disse que ele era a ressurreição e a vida. E até aqueles que estavam mortos viveriam novamente. E Maria disse: mas Jesus, eu sei que isso vai acontecer um dia. Porque ela estava achando que Jesus estava falando lá na frente. Mas na verdade Jesus estava falando daquele momento. Então Jesus fala assim para Maria: Maria, vai lá. E olha só, Jesus também chorou naquele momento quando Maria falou, porque Jesus ficou triste com aquela situação. Porque Jesus conhecia a dor que Maria estava sentindo, mesmo sabendo que ele poderia fazer o milagre. Mas Jesus sabia que Maria estava sofrendo e Marta também. Mas Jesus dá uma ordem, fala: Maria, vai, me mostra onde que está Lázaro. Claro que Jesus sabia, mas Jesus queria ver se ela iria obedecer a ele. Muitas vezes acontece isso. Jesus sabe que a gente sabe. Quer dizer, ele sabe todas as coisas, mas ele fala para a gente fazer alguma coisa, geralmente através de algumas pessoas, como papai e mamãe, a tia Ana, na palavra de Deus, as outras tias. Jesus usa as pessoas para falar com a gente, sabiam disso? E então, Jesus fala assim para Maria: vai lá, Maria, me mostra onde que ele tá. E quando chegaram lá, Jesus fala assim, ó: removam a pedra. E vocês acham que eles obedeceram? Sim, eles obedeceram. Se a gente não obedecer, a gente não vai ver milagre. Sabiam disso? É verdade, tem que obedecer. A Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. O que é sacrifício? Fazer coisas que nos custem alguma coisa. A obediência é muito melhor. E não esqueçam, lembra o que Jesus falou do ensinamento? Que aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica é como aquele homem que construiu a sua casa na areia. Lembra que ela pode desmoronar a qualquer ventinho, a qualquer chuva? Mas aquele que constrói na rocha é como aquela pessoa que ouve a palavra e pratica e obedece. Então, a chave é obediência. Nunca se esqueçam disso. Tia Ana, é fácil obedecer? Não é fácil. Ninguém muito gosta de obedecer. Vou contar uma coisa para vocês. Nem a tia Ana às vezes gosta muito de obedecer. Não é fácil obedecer, mas é preciso obedecer. Sabiam disso? Verdade. Então, eles removeram a pedra daquele lugar, daquele túmulo. Que escuro que estava. E aí, quando eles obedeceram, eles puderam ver um milagre. Porque Jesus falou: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu para fora. Então Marta e Maria ficaram tão felizes, porque Lázaro saiu. Ele ressuscitou. Ele estava morto e agora ele reviveu. Por quê? Porque Jesus já tinha falado que ele é a ressurreição e a vida. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não chegou antes? Quando Lázaro ainda não tinha morrido. Se Jesus tivesse chegado antes, as pessoas não iam ver que ele tem poder sobre a morte. É ele que dá a vida. E a vida em abundância. Quando nós obedecemos a palavra, nós temos vida em abundância. Sabiam disso? É verdade. Então, aqui está uma amostra daquilo que ele falou quando ele ressuscitou. Quando ele subiu aos céus, ele disse que ele prepararia muitas moradas lá no céu, junto a Deus. E logo um dia ele viria buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Somos nós. Será que nós estamos preparados para chegar e morar no céu? Só deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá no céu não entra pecado.
Por isso nós temos, lembre-se, se esforçar para entrar pela porta estreita. Lembra? Falamos disso há algumas aulas passadas, não é verdade? Então, vamos lá. Olha o que Jesus fala em João 11, 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos repetir o versículo juntos? Vamos lá. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Você crê que Jesus é maravilhoso e que ele pode dar vida aonde tem morte? Então eu quero falar uma coisa para você. Creia, porque é isso que ele faz. Jesus não se esquece de ninguém. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esquece. Ele ama você. Tanto é que ele deu a vida dele lá naquela cruz do Calvário para que a gente pudesse um dia morar com ele lá no céu. Porque sem a morte na cruz, nós não seríamos limpos do pecado e perdoados do pecado, porque o preço do pecado é a morte, que é a separação total de Deus. Mas, através da morte de Jesus, nós recebemos da sua graça, que é, sabe o que é graça? É um favor que a gente não merece. Mas, pela graça, o Senhor nos abençoa. E nós temos a oportunidade de um dia morar com Jesus lá no céu. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento? Fecha os teus olhinhos aí onde você está e a gente vai fazer uma oração. Põe a mão no coração. E se você ainda não aceitou Jesus no seu coraçãozinho, eu quero que você coloque a mão no coração e repita assim com a tia Ana. Senhor Jesus, eu quero te pedir para que o Senhor more no meu coração. Tira de mim e me limpa de todo o pecado. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém? Então agora você aceitou Jesus no seu coraçãozinho. Agora, através da graça, você é livre do pecado. Então eu quero agora fazer uma oração com você, pedindo para que você consiga ser uma criança obediente, tá bom? Combinado? Não é fácil ser obediente, mas não precisa você tentar fazer isso sozinho. Você pode orar todos os dias e pedir para que Jesus te ajude a ser obediente, porque Jesus foi obediente a Deus, foi obediente ao Pai. E como ele foi muito obediente e nunca desobedeceu a Deus, por isso Jesus hoje tem poder sobre todas as coisas, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, porque Jesus, ele obedeceu a Deus. E ele morreu naquela cruz e ele ressuscitou. Então, se nós crermos em Jesus, ora, nós então podemos, através da graça dele, um dia ir morar com Deus. Amém? Então agora, fecha os teus olhos. Nós vamos fazer uma oração e vamos pedir para que Jesus nos ensine a obedecer a Deus, ser obedientes. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês não conseguem obedecer a mamãe e o papai que vocês estão vendo aí, vai ser muito difícil vocês conseguirem obedecer a Deus. Porque vocês estão vendo Deus aí do lado de vocês? Tem alguém vendo Deus aí? Não, né? Porque a gente não consegue ver a Deus. Porque nós temos que crer que Deus existe, ver Ele pela fé, certo? A gente não pode